Olá, boa noite. Tô super feliz, super animada que hoje a gente tem uma live especial. Olha só, meu celular escorregando aqui. Já tá bem apoiado. Maravilha. Vá, eu acho que você precisa solicitar, né? Isso, perfeito. Noite, seja muito bem-vinda. Nada, muito obrigada. Nossa, agora eu descobri que eu vou ficar meio cortadinha. Vou um pouquinho para trás, pronto. Aí eu vou só virar aqui, afastar um pouquinho para eu conseguir sentar bem confortável e poder conversar bastante com vocês. Só vou encostar a porta aqui do lado. Tranquilo. Olha só que cenário legal. Boa noite, todo mundo. Hoje a gente tem essa live especial com a Valéria. Enquanto ela fecha a porta, eu estou explicando para vocês quem é essa moça tão linda. Tá ainda mais linda hoje. Valéria, a gente se conheceu desde São Paulo, não, agora em Brasília mesmo, né, Valéria? A gente se conheceu, infelizmente, demoramos. Valéria é fonoaudióloga e a gente, de cara, bateu energia positiva e a gente conversou desde lá de Brasília que a gente poderia trazer aqui uma conversa sobre a relação que nós temos com a nossa voz, né? Então, antes de Valéria falar um pouquinho dela, eu queria trazer aqui uma coisa super importante. Eu quero aproveitar para agradecer para a minha fono, né? Já faz muito tempo que eu não estou mais com ela, que é Silvana Brito, mas ela mudou a minha vida e a vida do meu irmão, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Val, fala um pouquinho do teu trabalho, da tua jornada com a... Paula, eu agora eu gosto de entrevistar as pessoas, mas o que aconteceu? Pois me conte logo, porque você fica aguardando assim. Era quando Saudade, você né? tinha ou quando você foi maior? Quando você era maior? Então, vamos lá. Já que a gente começou, né, vamos falar da nossa relação com a voz, a minha relação com a voz e a relação com a voz do meu irmão. Meu irmão tinha um problema muito sério de fala e ele não conseguia se expressar corretamente. Por ele não conseguir se expressar corretamente, as pessoas não entendiam e ele era um menino irritado, um menino nervoso. Porque ele falava, e por exemplo, quando ele falava o nome da nossa irmã, nós somos 4 irmãos, quando ele falava o nome da Fernanda, ele falava Fernanda, né? Era uma coisa que o som não se completava, a gente não compreendia. Nós mesmos em casa não compreendíamos meu irmão. E o melhor amigo dele nessa época era surdo. Porque Então, era com quem ele conseguia se expressar. exatamente. Né? Então, a gente teve essa ajuda da Silvana, né? Que Ela é foi... de onde? A Silvana é de onde? Ela é aqui de Recife. Isso faz pouquinho tempo. Meu irmão agora já está completando, deixa eu ver, 29 anos, quase 30 anos. E nessa época, meu irmão devia ter a idade do meu filho, 8 para 9 anos de idade. Sei que a Então, gente fala com muito carinho, né? sim, sim. E para mim, por ser cantora também, né, além de terapeuta, como diz meus filhos, mãe, você é muita coisa, né? Consegui Sim. aprender muita coisa nesses quase 40 anos de vida. E a Silvana me ajudou com a questão realmente do palco e de projetar a voz sem prejudicar, né? Para evitar os calos vocais, para evitar realmente prejudicar a minha voz naquela época que eu tinha uns 18 anos. Então, vamos lá, uns 20 anos atrás. Sim. Ah, é maravilhoso. Eu adoro ouvir as histórias. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente comunicativa. Sou Valéria, tenho 28 anos, você falou a idade do seu irmão, então seu irmão tem a minha idade. Tenho 28 anos e sempre amei demais me comunicar. Para mim, a comunicação entrou como uma válvula de escape.
eu sou uma menina com grande dificuldade de aprendizado, eu tenho déficits de aprendizado. E eu só fui conseguir avaliar o que acontecia comigo no último ano da faculdade. Então, o que aconteceu? Eu passei a vida inteira implorando, assim, até militando com os professores para que nós pudéssemos ter modelos alternativos de avaliação. Porque a escrita, para mim, Paula, é algo que é muito difícil. Eu sofro muito escrevendo. Porque se você lê algo que eu escrevi, você vai falar assim, não, Valéria, uma menina igual a você, com mestrado, não sei o quê, você escreveu isso. Eu tenho muitos erros que uma pessoa normal não teria. Como está o bate-papo? É bem interessante o que você fala em relação a essa questão de erros, né? Que o nosso intermediário para a gente se conhecer, o Érico, né? O Érico Rocha, ele fala isso também, que a chefe dele precisava avisar as pessoas quando ele ia enviar um e-mail, olha, ele tem realmente alguns erros, ele tinha muito problema assim, de cometer erros na escrita, mas ele é um cara realmente competente, né? Então, isso é muito interessante porque nós temos áreas em que nós temos maiores habilidades e áreas em que nós temos menos habilidades e que nós precisamos aprimorar. Só que para que a gente consiga aprimorar, que nem a minha área demorou muito tempo para eu entender aonde que era a minha dificuldade. A minha atenção e a minha memória são muito reduzidas nas funções executivas. Então, quando eu estou escrevendo um texto, a questão de voltar e organizar é muito complicado para mim. Então, devido a isso, então, imagine, o nosso modelo educacional é escrita, é avaliado por meio de provas. Então, eu sempre fui muito mal na escola, Paula. Eu não era uma má aluna, revoltada, alguma coisa do tipo. Eu prestava atenção, sempre sentei na frente. Então, devido a essa minha dificuldade, as minhas notas, já tirei 0, sabe? Já fui para quase reprovei. Então, eu sempre usava a comunicação como a forma como eu conseguia abrir as portas. Porque eu falava assim, olha, eu não consigo tirar 10 na prova, mas eu consigo explicar a equação. E aí eu sempre fui fazendo isso a minha vida inteira. É por isso que hoje eu trabalho com uma apresentação. Porque eu comecei a ver pessoas que tiravam 10 e não chegavam lá na frente para explicar, para completar aquela atividade, aquele traço assim do professor no quadro. E as pessoas travavam. Queria ser cantora lírica, minha primeira opção. Primeiro foi medicina, aí eu fiz 2 anos de cursinho, não passei. Falei, mãe, eu vou ser cantora lírica, porque eu sempre cantei desde muito pequena, eu amo. Falei, quero fazer canto, quero ser cantora lírica. Minha mãe não permitiu, me deu uma lista de argumentos. E eu comecei a pesquisar os cursos e acabei me deparando, não sabia da existência do curso de fonoaudiologia. Me deparei com a fonoaudiologia, estudei a grade, me apaixonei e mergulhei. E desde então, uma das coisas que eu descobri na fono é que para tudo existe, as coisas não acontecem por acaso. Tudo existe uma lógica, existe uma técnica, existe um conhecimento, uma base científica para que a gente se comunique bem, para que a gente expresse bem as nossas emoções. Então, foi por isso que eu decidi seguir por esse caminho de preparar as pessoas para se apresentarem com excelência, sendo elas mesmas, entende, Paula? Às vezes as pessoas têm dificuldade ou procuram cursos de oratória e acabam ficando mecanizadas, as pessoas deixam uma naturalidade de lado. Então, o meu trabalho, até que você me acompanhar, você vai ver que eu sou muito natural, os vídeos que eu faço. É raro você me ver de maquiagem arrumadinha, que normalmente é porque eu prezo muito por essa questão da naturalidade. Você pode ser 100% você e se expressar da melhor maneira possível. Então, eu estou mergulhada nesse mundo e amo, assim, demais, porque eu vejo as pessoas se desabrocharem quando elas realmente entendem o que elas precisam aprimorar. Assim como eu preciso aprimorar a minha leitura e a minha escrita, existem outras pessoas que precisam aprimorar a comunicação. E aí a gente vai desenvolvendo, e é lindo demais. É uma delícia. São as multitarefas, né, e as multi-habilidades. E é bem legal você trazer isso, porque uma das coisas que eu trouxe na live do meio-dia foi essa questão da leitura, né, para que a gente realmente tenha uma melhora na escrita, no hábito. Mas como eu te convidei para falar de relacionamento, eu queria
justamente que você ajudasse a gente, né? Ajudasse essa audiência linda que está aí entrando com a gente, a Natália, a Fabi, a Vitor, né? Ajudar todo mundo aqui, porque o que é que eu percebo? Isso que você falou das apresentações acontece muito nos relacionamentos, né? A pessoa entra num relacionamento com uma persona, né? Ela fica com medo de ser ela mesma e muitas vezes deixa de se expressar. É o que eu percebo muito no consultório, que as pessoas fazem, mas se a pessoa souber quem eu sou, né? Se ela me conhecer de verdade, ela não vai querer estar comigo, né? Então, é através desse movimento da pessoa se reprimir, não expressar suas emoções, né? Isso aqui é um chakra super importante, é o 5º chakra. Então, dentro dos relacionamentos, as pessoas acabam se tolhendo muito, e enquanto às vezes a gente fala, mas fulano que não está se relacionando com a pessoa sabe mais da pessoa, né? Conhece melhor aquela pessoa, porque ela se expressa melhor para quem não é o seu parceiro do que dentro da relação. Como você assim, como você acharia que a gente poderia ser ajudado, né, através da fonoaudiologia, né, e todas as técnicas que existem? Como que a pessoa pode ser mais natural dentro das relações? Então, Paula, essa pergunta é uma pergunta ampla e bem profunda, porque eu gosto de tratar a questão da voz, porque eu vejo a voz como uma ligação espiritual. Não existe ninguém no mundo que vai ter uma voz como a sua. Ninguém no mundo pode ter vozes parecidas. A nossa voz é mais específica que a nossa digital, para vocês terem ideia. É a forma como o ser superior nos reconhece pela nossa voz. Então, sempre que nós pensarmos na nossa voz, nós estamos pensando em um todo, em um ser que é um centro de informação. E nós, como indivíduos que somos um centro de informações, nós precisamos entender, primeiro, quais são as informações que nós estamos passando para o outro. Porque tudo isso é linguagem. É linguagem verbal e não verbal. E tudo isso expressa a nossa emoção. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em se expressar, em ser elas mesmas? Porque quando nós nos conectamos com alguém, nós abrimos uma portinha chamada vulnerabilidade. E a partir dessa portinha da vulnerabilidade, não são todas as pessoas que estão preparadas para mostrar a parte delas que é vulnerável. Por que a linguagem, as pessoas têm tanta dificuldade? É o segundo maior medo, se expor. Não é o medo de falar, é o medo de ser julgado. Então, entender qual é a ancoragem desse medo. E nos relacionamentos eu sinto muito essa questão da conexão. Ou a questão, o seguinte aspecto que eu escuto muito, ninguém me entende. Val, ninguém me entende. E aí a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é: você se entende? Você se escuta? Você se percebe? Você está presente? Você é sensual, sabe? Às vezes as pessoas, nós temos uma conotação do sensual como sendo algo pejorativo, sexual, mas não. Sensual é uma pessoa que está os sentidos dela estão presentes, estão abertos. Ela respira bem, ela se percebe, ela escuta a sua voz. Uma das técnicas que eu aplico com os meus alunos é a técnica da escuta ativa. E o que é a técnica da escuta ativa? É nós sermos capazes de escutarmos tudo aquilo que nós estamos falando. Mas como assim, Valéria? Vou ficar igual um robozinho me escutando? Eu não vou conseguir. No começo é meio estranho, gente. Mas depois vocês vão ver como vai soando algo muito natural. Porque nós só conseguimos mudar alguma coisa quando nós percebemos. Às vezes o tom de voz que as pessoas utilizam para se comunicar é muito mais repele as pessoas do que abraça. Existem pessoas que dão ordens fazendo um pedido. E existem
pessoas que fazem um pedido dando ordens. Como que você fala eu te amo? Tem gente que fala eu te amo, sabe? Afirmando a sílaba tônica, sendo agressivo. Ele não percebe como que está soando aquele eu te amo, ou aquele nossa, que bom que você chegou, sabe? A voz está presente. A pessoa não percebe. É bem interessante isso. Pode falar. É muito interessante isso, porque acontece muito, né? Eu tenho visto cada vez mais as pessoas buscando, né, a comunicação não violenta, técnicas de comunicação não violenta, mas o que eu percebo muito no consultório com os meus clientes, com os meus alunos, é a dificuldade mesmo de se colocar como vulnerável, como você falou, realmente os maiores medos estatisticamente são de morrer ou de falar em público, né? Então, realmente, a maioria das pessoas tem essa dificuldade que eu e você, a gente se identificou muito por causa disso, né? Que a gente tem essa tranquilidade de falar, mas porque nós temos outras questões a desenvolver, né? Exatamente. Então, isso é muito natural, né? A Sandra! Oi, Sandra, sua linda! como é interessante isso de você. A gente tem, inclusive, audiência hoje aqui internacional. O Noam é israelense, né? É uma honra tê-lo aqui. Eu não sei se ele continua, porque eu não sei se ele está conseguindo entender a gente falando português. Mas ele já esteve no Brasil 2 vezes, né? Tem aqui redação com Sandra Celino. É quem você falou, né? Tô ficando tiete, olha só. Uma live foi incrível, muito bom. Muito bom. Então, você fala para começar com esse movimento da pessoa se perceber na fala, né? Exatamente, porque às vezes, Paula, a questão não é que a pessoa tem um problema de fala. Eu sempre digo, às vezes é um problema de escuta. Porque se ela fosse capaz de escutar o que ela está dizendo e como ela está dizendo, ela seria capaz de controlar aqueles erros que ela comete ou a forma como ela fala iriam ser resolvidos. Quando a gente fala de comunicação não violenta, é muito importante a gente perceber que é não julgar. E a comunicação não violenta parte com a gente. Primeiro a gente precisa se conhecer. As leituras e o autoconhecimento é sempre nessa busca. Porque se nós, como centro de informação que somos, gente, tudo passa uma mensagem. Essa bandana que eu estou usando está passando uma mensagem. A expressão do meu rosto, o meu gestual, o meu tom de voz. Então, tudo está passando uma mensagem. Com a Paula é a mesma coisa. O nosso cabelo passa uma mensagem, o colar, a cor. Então, quando as pessoas nos observam, elas fazem uma análise entre a mensagem oral, o que nós estamos falando, e a nossa mensagem não verbal, do que elas estão vendo. Se tiver alguma incoerência entre essas duas questões, entre o que a pessoa está ouvindo e o que ela está falando, automaticamente o nosso cérebro repele aquela pessoa. É inconsciente, Paula. A gente não fica decidindo. Mas se as informações não fecharem, e aí dá aquela impressão, não sei se aconteceu com você, sabe? Quando a gente conhece alguém e fala assim, eu não sei porquê, mas eu não gostei, ou essa pessoa não me passou confiança. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Julie. Eu queria te fazer uma pergunta também, mas eu vou fazer a pergunta dela, porque a minha eu sei e eu guardo para daqui a pouquinho, quando tiver uma pausa. Mas, a Julie é maravilhosa, me segue já há um tempão. E ela tá falando que o filho dela sempre fala que ela não fala, que ela briga. E que fala que o tom de voz dela é rápido, né? Então, veja como é importante isso realmente na fala com nossos filhos, né? Como que seria uma dica aí da relação com o filho, que é deliciosa, né? E essa questão vai muito para consultório, porque quando nós recebemos as crianças com alguma dificuldade de linguagem,
Eu sempre convido os pais para participarem, porque normalmente a gente consegue analisar aquele cenário. Porque a forma como nós construímos o mundo, Paula, é por meio da linguagem. E essa linguagem é passada por quem? Pelos nossos cuidadores. Então, eu só sei que isso daqui é uma xícara amarela porque eu tive uma cuidadora, que no caso foi minha mãe e os meus avós, que falavam assim: olha, Valéria, a xícara amarela, a xícara amarela. E eu fui aprendendo, e eu fui aprendendo que aquilo era uma xícara amarela. E isso foi para tudo, para os objetos, para as cores, para os sentimentos. Então, a relação com a família, com os nossos cuidadores, com os nossos pais, é uma relação tão importante no viés da fono e da gente, porque é por meio dela que a gente dá significado a tudo. Então, quando a gente tem... Desculpa, pode falar, Paula. Eu ia justamente te perguntar isso. O que acontece? Quando eu falo, normalmente, eu não tenho muita noção de como as pessoas, eu falo as pessoas em geral, né? O que eu sempre ouvi é que a gente não conhece a nossa voz. Por isso que quando a gente grava, pelo menos é o que eu ouvi, eu quero saber a tua opinião, né? Por isso, quando a gente grava, a voz parece estranha. Eu, pelo menos, eu não sei se isso tem um traço um pouco de me reconhecer, mas eu normalmente, quando eu gravo um vídeo, quando eu gravo um áudio, eu coloco para ouvir novamente, né? E eu percebo, Paula, que muitas vezes a pessoa fala: nossa, a sua voz está um pouquinho... parece uma criança falando no telefone, num áudio, por exemplo, né? O que é que faz com que a nossa voz... Eu percebo, quando eu vou gravar um vídeo, aqui não, a gente está ao vivo, está bem leve e tal, mas quando eu vou fazer um vídeo que vai ser editado, eu percebo que o meu tom de voz muda. É como se estivesse entrando uma persona mesmo. Como que a gente pode fazer e tornar isso mais leve, assim? Uma técnica que a gente possa usar. Vamos lá. Eu vou só terminar de responder aquela pergunta da mãe com relação ao tom ríspido, e aí eu já entro para responder a sua, Paula, pode ser? Tranquilo. Então, só para terminar de responder, a forma como os nossos pais falam com a gente, eu sei que gente, pai já tem pressão demais, eu sei, e não é no sentido de que vocês se julguem, mas é no sentido de que vocês se percebam. Por quê? A forma como vocês falam conosco, com os filhos, eu tenho mãe ainda, então eu tenho só sobrinhos, é a forma como nós vamos construir o nosso mundo. Então, é muito importante, se o seu filho está te dando esse feedback que você é ríspida, não julgue, não fique chateada, mas comece a se ouvir. Porque provavelmente há uma chance bem grande de que o tom que você está falando, pelo fato da vida, das experiências, das vivências, de repente você foi uma mulher que sempre precisou ser, sabe, ponta firme, tomar decisões, se colocar, você fala sempre marcando muito bem a sílaba tônica. E às vezes, quando você quer demonstrar um sentimento, meu filho, eu te amo, sabe, prolongando as palavras, demonstrando carinho, pode ser que fique mais difícil. Então, comece a se ouvir, perceba e vá trabalhando. E me acompanhe no meu canal, porque eu sempre coloco muitas informações com relação ao nosso tom de voz. Porque é algo que passa no dia a dia, sabe? Nós estamos engolidos por esse monte de informação, de coisas, e a gente se perde de nós mesmos. Então, escute para a mamãe que mandou a mensagem do tom ríspido, não se julgue, não se sinta culpada, só comece a se ouvir. E antes de dar qualquer resposta, sempre perceba os pés no chão, sinta os pés no chão, solte o ar, e depois dê a resposta. Porque o que acontece? Às vezes, nós nos envolvemos muito com a emoção que vem de lá. Aí vem aquele filho falando super agudo, querendo uma coisa, querendo outra, e a gente entra na mesma energia que ele está. Nós entramos no mesmo tom. Por quê? Porque no nosso cérebro a gente tem um monte de uma coisinha chamada neurônio espelho. Se alguém age comigo desse jeito, eu vou tender a agir com a pessoa da mesma forma. E nos relacionamentos, isso é muito sério, porque às vezes o outro é chateado, está bravo, grita com você, grita de volta. Então, ali a gente vai ter uma quebra muito grande. Então,
Sinta os pés no chão. Tá no meio de uma discussão quente com o filho, com o marido, crush, com o boy, com a mãe, com o pai. Solta o ar, sente os pés no chão, escuta e aí depois você começa a falar, porque isso vai te proteger muito. Protege a sua saúde física, a sua voz de não gritar e te protege do conflito que às vezes é desnecessário. É muito bom isso, né? Porque eu percebo mesmo, Valéria, que muitas vezes as mães, em geral, e às vezes eu mesma, né? A gente não age com os nossos filhos por causa do que os nossos filhos estão fazendo, né? O que acontece é que nós somos muitas vezes multitarefas, né? Não só as mães, como os pais. E por ser multitarefa, com várias coisas na nossa vida diária, o que acontece? Nego, seja bem-vindo. Olha, tem perguntinha, eu vou ler aqui. Mas o que acontece? A gente está sendo pressionado por um lado, sendo pressionado por o outro. Quando o filho fala, a gente chegou no nosso limite. Então, é um convite também que eu faço, assim como você falou das técnicas, né? Eu faço esse convite realmente de você se colocar no estado de presença, o que você precisa resolver nesse momento, se é o seu filho, dá atenção a ele, se não é o seu filho, se não é o momento dele, por qualquer que seja o motivo, né? É convidar ele a compreender que ainda não é o espaço dele. É bem interessante isso, porque ontem eu estava com a minha família, eu estava com uma tia que não mora aqui. Meu filho muitas vezes estava, mãe, mas né, eu quero ir embora e tal. E eu falei assim, olha, essa pessoa é muito especial para mim, é muito importante para mim compartilhar esse momento com ela. E o que realmente você precisa nesse momento? Aí ele falou, eu tô com fome. Então, na verdade, não era uma questão de ir embora, ele estava com fome. Quando a gente solucionou isso, ele simplesmente parou de falar, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Né? Ele lanchou, né? Comeu lá com a minha irmã e logo em seguida eu que tive que convidá-lo para irmos embora, né? Para conseguirmos no nosso dia. Então, é bem interessante isso realmente, quando a gente se coloca no momento presente, né? Não só a gente realmente protege a nossa fala, né? Que é muito importante a gente proteger o nosso aparelho fonador, evitar gritar, né? Evitar da gente ter solavancos na nossa voz e realmente facilita para a gente não chegar nesse ponto, né? Da rispidez, como você falou. Deixa eu ver o que é que estão colocando aqui. Eu não sei se você consegue ler a pergunta também? Como fazemos para E olha, consegui ler, que legal. Como fazemos para nos ouvir? Vou anotar aqui. Fazemos para nos ouvir. E aí tem mais algum. Ai, muito obrigada, Fábio. Vocês não têm noção, gente, como é gostoso receber a Lude, minha amiga. Pense numa pessoa especial, Paula. É a Lude que acabou de entrar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Lude. Seja muito bem-vinda à nossa família, Lude, Santa Terapia. E aqui, recebendo aqui a sua princesa, né? Porque já que você está vindo do canal da Valéria, né? Tá percebendo essa princesa que está aqui nos presenteando realmente, né? Com toda essa possibilidade de trazer novos conhecimentos, né? E que a gente pode realmente seguir com a nossa vida de uma forma melhor. A proposta no Santa Terapia, Valéria, é justamente que a gente seja melhor do que ontem, né? E melhor do que nós mesmos sempre, né? Porque quando a gente se propõe a evoluir, a gente consegue seguir e cumprir o nosso propósito nessa existência. Né? Então, quando você traz isso para a gente, a Júlia abre a possibilidade de falar, a Fábio abre a possibilidade de perguntar, a gente está buscando evoluir. Então, assim, gratidão imensa a você e gratidão a todos que estão aqui com a gente, participando. Tá, vamos lá. Qual pergunta você quer que eu responda primeiro? Pode responder a Fabi. Olha, porque se eu responder a da Fabi, automaticamente eu já vou entrar no seu assunto. Então, maravilhoso.
Vamos lá. Pode ser ainda mais divertido. Como é que a gente faz para se ouvir? E aí a gente entra naquela. Existe um mito, sabe? Um mito de que nós não escutamos a nossa voz como ela realmente é. Gente, existem duas formas de que essa onda sonora, porque a voz é um ar, voz é ar sonorizado, é uma onda sonora. Por isso que a respiração é tão importante. Existem duas formas da nossa voz chegar no nosso ouvidinho. Um é pela via aérea, como aqui a gente está escutando, vocês estão me escutando pela via aérea. E a outra é a via óssea, porque dentro do nosso rostinho, se vocês colocarem a mão, vocês vão sentir vibrações. Olha, fala, não tá vibrando? Esse exercício. Então, vibrando, não está? Então, nós escutamos por duas vias. Pela via óssea, que é essa onda sonora indo pelos ossos e chegando até o ouvido, e pela via aérea. Os outros, eles nos escutam somente pela via aérea. Só que essa diferença, Paula, ela não é significativa. Normalmente, as pessoas não se escutam mesmo e não conhecem a sua voz porque elas realmente não estão presentes. Elas nunca foram convidadas a se escutarem. Vamos fazer o exercício, por exemplo, da conchinha do ouvido. Faz uma conchinha assim com a mão e a gente vai colocar bem aqui atrás dos nossos ouvidos, fazer a conchinha bem fechada e fala. Fale o nome de vocês. Oi. Oi, eu sou Paula. Eu sou Valéria. Então, quando você faz essa conchinha, é só para aumentar a amplitude, é só para você perceber como que você vai escutar a sua voz. Vá para um lugar silenciosinho e coloque assim e escute. Parece que a gente colocou, eu não sei se você entende, se você acha que faz sentido, né? Eu, enquanto cantora, a gente usava, hoje em dia eu não tenho mais aqui em casa, mas eu tinha um equipamento chamado filtro de voz, que fazia vários efeitos, e um deles era como se fosse limpar a voz. Então, eu confesso que tá bem gostoso falar dessa forma, porque é como se tivesse colocado um filtro na voz e eu conseguisse me ouvir sem o barulho externo. Realmente é bem gostoso. Eu convido todo mundo que está aí do outro lado, tá? Fazer aqui o exercício que a Valéria está falando, porque eu acho que a gente treina, faz na hora, né? Funciona melhor, porque tem a egrégora toda que está aqui, né? Então, nossa, olha que diferença. Então, o que acontece? Quando a gente faz essa conchinha, a gente vai fazer com que essa onda sonora não passe direto, ela vai e bate ali e dá um retorno. E nós conseguimos perceber mais a nossa escuta por meio da via aérea. Entende? Então, a questão de nós não conhecermos a nossa voz é porque, infelizmente, nós não somos convidados. Ninguém fala pra gente quando a gente é criança: olha, escute a sua voz, perceba o seu tom. O que a gente escuta com relação à nossa voz é: boca fechada, não entra mosquito. O que você está falando demais? Fala baixo, não sei o quê. Ai, quero cantar. Quer cantar o quê? Você tem que estudar. Cantor, não sei o quê. Nós recebemos uma enxurrada de informações negativas por meio da expressão vocal. Eu sempre sofri muito com isso, porque eu sempre fui aparecida, gente. Gosto de aparecer, gosto de falar, então eu recebia, principalmente da família, sabe, enxurrada. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a gente começa a fechar a boca e a gente começa a parar de se ouvir. Então, o que a gente faz para nos ouvir? É estimular a escuta. Não tem outro jeito. No começo vai ser estranho, porque você nunca se ouviu, imagina. Mas você tira um dia, começa a perceber. Coloque um lembrete no celular, me escutar. E aí, quando você estiver saindo de casa, a primeira pessoa que você encontrar viu o porteiro do prédio, pois dê bom dia e escute o seu bom dia e escute o bom dia do porteiro do prédio. Se o porteiro responder ou não responder, a gente não vai mudar, porque nós estamos dando bom dia para ele, para o universo, para o mundo, entende?
E aí você começa a perceber como que você está falando com as pessoas. Alguém te fez uma pergunta, antes de responder assim ativamente ali, você vai ativar a sua escuta. E aí você vai escutar a sua voz e vai perceber qual é o tom que você está respondendo. Desculpa, Paula, pode falar. Não, é maravilhoso isso, porque assim, tudo que você falou vai constituindo, né, dentro da questão terapêutica, vai constituindo o que a gente chama de crenças, né? E crenças limitantes. E muitas vezes são essas crenças limitantes que estão atrapalhando essa pessoa de ter essa desenvoltura na fala, nas apresentações, como você trouxe, né? E no meu caso, é bem interessante que também, assim como você, sempre fui aparecida, e a minha mãe falava assim, ah, minha filha, que coisa, né? Você quer cantar? Eu, ai, mãe, adoro cantar, então vou aprender. Do lado de cá é um pouquinho diferente. Então, assim, muitas vezes os adultos falam essas coisas, assim, eu falo isso porque minha família sempre teve um humor muito ácido, tá? Nós sempre falávamos assim, a gente é muito espirituoso. Até hoje a gente faz umas certas brincadeiras uns com os outros, que é um humor um pouco ácido mesmo, assim. E o que acontece? Muitas vezes não se percebe que isso vai construindo naquela pessoa que está recebendo questões e traumas que podem ser realmente difíceis de lidar numa vida futura, né? Hoje eu tenho filhos e eu percebo na educação dos meus filhos que eles são diferentes. As crianças de hoje, elas questionam bastante. No meu caso, né, a gente tem uma diferença de gerações, eu e você. A minha geração não podia questionar os pais. Então, eu sinto que muita gente da nossa geração, né, que não podia questionar os pais, criou também um problema de fala porque ele não podia se expressar, né? Se você não pode se expressar, como você vai saber a forma correta de se expressar? E isso, Paula, vai entrando nessa questão que você falou da voz. Pelo fato de você não se expressar, pelo fato de você não se escutar e não ter o controle sobre a sua emissão, você não percebe o tom. E o que acontece que às vezes quando você se grava, você sai com uma voz muito aguda, ou quando está gravando um vídeo, que fator que entra, que altera essa sua projeção vocal? Eu vou te convidar a perceber um aspecto, a emoção. A nossa voz, a produção, a nossa prega vocal, ela é músculo. E é uma região muito sensível. São vários músculos bem pequenininhos que estão ancorados em cartilagens, para vocês terem ideia de como é sensível. A nossa mucosa da prega vocal é muito mais sensível que os nossos lábios. E quando eu falo sobre essa sensibilidade, é para a gente entender que quando nós estamos sob alguma emoção, o que a emoção faz no nosso corpo? A emoção diminui a nossa respiração, altera o nosso fluxo respiratório. Alterou o fluxo respiratório, o que vai acontecer? Nós vamos começar a produzir aqueles hormônios do estresse, do cortisol. Cortisol, né? Exatamente. O que isso faz com a nossa voz? Faz com que a prega vocal, em vez dela ficar relaxada, natural, como ela deve ficar, ela fica mais esticadinha. E aí a nossa voz vai sair mais aguda. Então, normalmente, em um momento de estresse ou um momento que a gente está muito feliz, muito à vontade, a gente vai tender a ter uma voz mais aguda. Por exemplo, se a minha mãe entrasse aqui, ou se eu estivesse mandando um áudio para minha mãe, nossa, eu mando com uma voz de tipo, oh mãe, pode trazer um açaí para mim, sabe? Aquela coisa assim, bem de filha mesmo. Agora, falando com vocês, eu já trago uma voz mais colocada. Então, a gente precisa ir percebendo. Vai mandar um áudio, Paula? Faz uma pausa, solta o ar, sente os pés no chão e começa a falar se escutando. Vai cuidando de cada palavra. Se você sentiu que ficou muito no agudo, tenta jogar a voz mais no umbigo, como eu gosto de falar, sabe? Tenta jogar a voz mais grave, quando é algo mais sério, que a gente precisa passar mais credibilidade, mais segurança, mais confiança com
com aquela mensagem. Eu sempre digo que não existe certo e nem existe errado com relação ao nosso tom de voz. Existe objetivo, existe o que você quer com aquela mensagem. Quer falar com o boy, quer falar com o crush? Ah, pois seja dengosa, sabe? Pois prolongue a tônica, traz um agudo. Oi, amor, tudo bem? Ah, pois vamos jantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas no momento que eu preciso colocar a minha voz e ser objetiva, ser assertiva, que eu saiba ter esse controle. E esse controle vai vir de onde? Da escuta. Então, é muito mais sobre se escutar do que sobre falar. As pessoas às vezes falam assim, nossa, Valéria, eu não falo bem. Eu sempre digo, você não se escuta bem. Porque se você se escutasse, já ia conseguir organizar. Então, essa questão da nossa voz é um mito de que nós não escutamos a nossa voz como ela realmente é. Se a gente colocar aqui, a gente vai ter uma ideia desse feedback auditivo de como isso acontece. Mas não é uma diferença tão marcante, entende, Paula? É algo bem sutil mesmo, bem sutil. Está muito mais ligado à nossa percepção. E como que é isso que você acabou de falar pra gente, assim, essa voz no umbigo, né? Eu agora, quando você falou, eu coloquei a mão no umbigo, né? Eu tô com o meu diafragma cheio de ar. E eu tô, gente, será que é isso? Será que é dessa forma? Não, Como seria? é pensando no tom da nossa voz. O tom da nossa voz é como se fosse vários. Se a gente tivesse uma paleta de cores, existe uma parte da paleta, se fosse um tom de voz, que é a parte que nós ficamos bem confortáveis naquele tom. Quando a gente canta, a gente sabe até que nota a gente vai. Então, por exemplo, vou pegar minha flauta, só para dar um exemplo. Um tom grave, vou fazer uma nota no tom grave. Grave. Agora eu vou fazer a mesma nota no agudo. Então, se fosse uma escala de flauta, por exemplo, seria isso: o grave e o agudo. A nossa voz é a mesma coisa. A voz no canto e na fala, ela muda um pouquinho a questão das técnicas. Mas o que a gente precisa saber é que quando nós estamos falando, eu posso falar com vocês assim num tom bem agudo, ou eu posso falar num tom mais grave. O mais grave é jogar sempre a sílaba tônica, que é a parte mais forte da palavra, no grave. Então, sempre colocar para baixo, porque quando eu digo falar no umbigo para ficar bem visual, entende, Paulo? Para ficar bem visual mesmo. Então, eu posso falar vermelho ou vermelho. Entendo. Flauta ou flauta. Então, a gente ir percebendo qual é o tom que a gente quer usar naquele relacionamento que a gente está tendo naquele momento. E qual a dica prática, assim, para quem está, né? Eu já fiz, né? Como eu falei, né? Eu tive uma época que também foi a mesma época que o meu irmão trabalhava com a fono, né? Nós somos 10 anos, temos 10 anos de diferença de idade, eu e meu irmão. Enquanto eu estava buscando os palcos aqui de Recife com a microfonia, que era uma banda de rock, então era bem legal, assim. Eu lembro que para mim um grande desafio era cantar James Joplin, e junto com a Silvana a gente conseguiu, né? Eu consegui fazer isso sem prejudicar a minha voz. Hoje eu continuo usando a minha voz para o meu trabalho. Não canto mais, quer dizer, canto em casa, né? Mas não como profissão. E percebo que a minha voz ficou preservada por todo esse trabalho, né? Por isso que eu senti muita afinidade com você lá, e acho que é muito importante quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento que a gente tem com a nossa voz. Muitas vezes eu percebo também em consultório as pessoas não gostarem do seu tom de voz, né? As pessoas que falam, mas a minha voz não é legal, né? Minha voz é rouca, ou a minha voz é muito irritante. Eu conheço pessoas realmente em que o nosso trabalho terapêutico foi em cima da voz. Então, essa relação é também de autoaceitação, né? Uma relação de autoestima, de autocuidado, né? De autopercepção também, autoconhecimento, porque
Porque a gente não tem, a gente pode melhorar o tom de voz, a gente pode melhorar a forma como a gente coloca a nossa voz, mas é como você falou, é algo muito único, né? Que é muito nosso. Sim. Tem alguma pergunta, Paula? Acho que aqui o pessoal não colocou mais caixinha, não. Tá. Foi só Então, a Fabi. nessa questão de você pediu alguma dica prática, né, pra gente. Isso. Normalmente, quando as pessoas dizem que elas não gostam do tom de voz dela, não é exatamente elas que não gostam. Elas escutaram alguém lá atrás que falou que a voz delas era feia, ou alguma coisa do tipo. Sempre que eu recebo essa pergunta em consultório e eu vou observar, sabe que a gente que é terapeuta, a gente dá um passinho para trás, a gente precisa entender a história. Normalmente tem essa característica, não é que ela não gosta, é que alguém falou para ela que a voz dela era feia e ela acreditou naquilo. Então, mas fique tranquilo, se você não está confortável com a sua voz, primeiro você precisa conhecer, comece a se escutar. Depois comece a ler. Pega um livro que você gosta e leia na frente do espelho e vai explorando a sua cavidade oral. Por quê? Quanto mais você explorar a sua voz, você vai perceber como que a nossa voz é plástica e como que a gente pode mudar. A única coisa que não muda é o timbre, mas o resto dá para mudar. Por exemplo, eu posso falar com vocês com uma voz mais nasal. Tem muitos cantores que têm uma voz mais nasalizada. E não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é quando a pessoa fala só assim com a voz no nariz. E ela passa uma mensagem que ela não gostaria de passar. Aí a gente vai lá e trabalha para mudar isso. Ou a pessoa tem uma voz muito aqui na garganta, muito atrás, sabe? A mensagem que ela passa é uma mensagem diferente de explicação. Ou a pessoa tem uma voz muito na garganta. Corta um pouco. Quando a pessoa tem a voz atrás, ela passa uma mensagem de Distância. ah, sim. Normal, porque ela, o nariz, o que que acontece? Aqui nós temos três regiões muito importantes que são as projeções, são as nossas projeções. É como se fossem caixinhas de alto-falantes, entende? Ai, gente, eu já tô ao vivo com vocês, né? Vamos lá, deixa eu ver se a Valéria consegue entrar também. Voltamos, menina, que coisa louca. Não sei se foi aqui a rede que caiu, se foi aí. Eu sei que eu fiquei aqui, gente, tá travado. De repente, Não, é problema. e de repente, A melhor o Instagram terminou a live, aí fez a live acabou. Eu digo, primeira vez. Dois anos que eu faço live, é a primeira vez que o Instagram diz assim, a live acabou. Eu disse, nossa, como assim? Mas então, só para finalizar essa parte, Paulo, nós temos essas três regiões que são os amplificadores. A nossa voz sai bem fraquinha aqui das nossas pregas vocais, e aí ela vem para essa região da garganta, da boca e do nariz. O ideal é que fique equilibrado, a gente precisa se ouvir para a gente projetar a nossa voz com equilíbrio. Então, uma dica prática: escute a sua voz. Segunda coisa, comece a perceber como os outros reagem à forma que você fala. Sim. Porque imagine, se você está dando uma ordem e ninguém acata a sua ordem, você já pensou que pode ser a forma como você está passando a mensagem? O que acontece muito com as mulheres, principalmente, é porque agora nós estamos, graças a Deus, a gente começou a alcançar lugares de destaque socialmente. Só que a gente traz junto com a gente toda uma cultura, todo um movimento de repressão. Então é muito comum que chegue para mim diretoras falando assim. E ela não entende, porque nem os estagiários escutam o que ela está falando. Percebe, Paula? Que ela tá falando com uma voz muito aguda, um pouco infantilizada, é isso?
Exatamente, uma voz mais infantilizada. Então, o que que acontece? A gente trabalha para desenvolver essa questão de trazer, dela perceber, primeiro a pessoa percebe e depois eu vou aplicando as técnicas para a gente equilibrar a voz, trazer essa voz para uma voz mais colocada, com o objetivo que a pessoa quer. Porque cada momento nós temos uma persona, existe, é a mesma forma que existe milhões de Valéria, existe a Valéria filha, a Valéria tia, a Valéria esposa, sei lá, sabe? Vários papéis que a Valéria existe social, sabe? Que eu existo nessas personas socialmente. E a minha voz, ela vai se moldando em cada um desses papéis. Isso é muito importante da gente perceber como que nós podemos trabalhar isso. E pegue um livro, vá para frente do espelho, se tranque no quarto e vai ler aquele livro. Aí você coloca uma voz, imita, sabe? Imita uma criança falando. Imita, joga, uma voz de uma velha bem ranzinza. Aí traz uma voz com um pai bem bravo. Comece a usar sua criatividade para perceber quantas personas existem dentro da sua voz. Olha só, a Lud Meirelles está falando aqui que as pessoas dizem que a minha voz, no caso a voz dela, é nasal, mas ela não percebe. Mas quando ela conscientemente joga a voz para o umbigo, ela percebe a diferença. Nossa, que interessante, Lud. Então, ela já tem essa consciência de jogar a voz para o umbigo, né? Exatamente. Ou se grave. Sabe o que eu gosto de fazer também? Às vezes a pessoa... Lud, sabe o que você pode fazer? Colocar a voz de propósito no nariz. Sabe? Coloca a voz... Fala assim bem fanha, Paula. Fala, oi, tudo bem? Vixe, Maria, peraí. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Até a careca ficou engraçada. Gosto de fazer esse exercício para a pessoa perceber quando ela tirar a voz do nariz. Agora a gente vai jogar a voz na boca. Oi, Paula, tudo bem? Oi, Valéria, tudo bem? Boa noite. Articula bem, percebe? Você articula super bem as palavras. Comece a observar, sabe, quando você estiver na frente do espelho, quando você estiver lendo, se você abre a boca. Porque não adianta nada as pessoas se preocuparem tanto com a projeção, com a percepção. Porque a pessoa não abre a boca para falar. Nossa boca é uma concha acústica. Se você não abre a boca, essa onda sonora não vai sair. E aí vai sair por onde? Pelo nariz. Provavelmente quando a gente tá com essa voz mais nasalizada, é porque nós estamos abrindo pouco a boca. Está desequilibrado. Então, experimente abrir a boca. Você não vai sair assim falando com as pessoas, mas é só um exercício. Eu não sei você, né? Mas, assim, nós duas usamos aparelho, e você está falando isso, eu lembro. Quando eu coloquei o aparelho, era um corpo estranho, e aí eu gravava vídeo e falava assim. As pessoas falavam, nossa, você está falando tão estranho. E eu estava falando muito estranho, até realmente me adaptar, né, ao aparelho, a esse corpo estranho na minha boca. Foi bem interessante. Hoje eu vejo os vídeos e eu acho engraçado. Um deles é muito visto, que é o vídeo que fala o dia de soprar canela, né, todo dia 1º do mês. E eu estou falando assim, dia 1º é o dia de soprar canela. Mas é muito importante. Essa região dos nossos órgãos articulatórios, que são vários, ela é muito sensível. Então, comece a perceber, gente. Explore a voz de vocês. Sabe, dá uma treinada. Se o boy acha que você é grossa, sabe, você é estúpido, ou se o boy é grosso, sabe, não sabe falar com jeitinho, com carinho, pois treine, se grave. Experimente mandar uma mensagem de uma forma mais carinhosa, prolongando a tônica. Se mostre mais aberto. Quando vocês forem falar com as pessoas que vocês amem, olhe para as pessoas nos olhos, perceba cada detalhe. Por que às vezes as pessoas não gostam de falar com a gente? Porque a pessoa fica toda fechada, com a cabeça para baixo, assim, sabe? Com a cara no celular. Não, se a pessoa começou a falar com você, solta tudo. Abra a sua postura, sabe? Mostre para a pessoa que você está ali presente, que o seu corpo está direcionado para aquela pessoa. Não feche, sabe? Não cruze os braços, cruza as pernas, cruza tudo. Você demonstra para ela que você não quer se abrir aquela conexão. E isso vai ser muito ruim para o seu relacionamento.
Fono lovers. Vamos amar mais aí com a fono. Sabe, muito cuidado. Imagine que as palavras são, sabe, pedras preciosas, elas são muito delicadinhas. Nós precisamos cuidar de cada palavra, da forma como nós falamos e como nós falamos. Porque às vezes o que mais machuca as pessoas não é o que você diz, mas é a forma como você diz. E se você não se escuta, não percebe, você sabe, sai soltando uma avalanche de negatividade, de coisas ruins. E isso dói demais, gente. É muito triste quando você está perto de uma pessoa que usa palavras tão duras com você. Porque a pessoa não percebe. É bem. Então, é. Lindona, a gente está chegando no final, apesar da gente ter reiniciado, né? Então o Instagram daria mais tempo para a gente, mas para a gente também não cansar a audiência e também por compromissos que eu tenho, tá? Senão eu passaria horas falando com você, como a gente passou lá em Brasília. Então, eu sou muito grata pela tua presença, né? Vamos ver aí, de repente a gente traz outros temas, vamos ver se a audiência quiser. Gente, peçam, tá? A Valéria é super disponível, né? Foi muito bacana, porque olha, vamos precisar mudar o horário, depois não vamos voltar para o horário original. E ela topou. Então, ó, Rosana Rodrigues, amei a live, Lude, adorei a dica. Então, tá cheio de coraçõezinhos aqui. Que bom que você consegue ver também, né? É só gente, porque assim, é uma coisa que eu amo é falar de fono, porque eu acredito que conhecimento é igual felicidade, a gente precisa compartilhar. Imagine quando todo mundo estiver presente, a gente está construindo universos melhores. Então, se vocês gostaram, falam aí para Paula e quem sabe eu apareço mais vezes, porque eu sou lindinha. Muito bem-vinda. Como essa live foi compartilhada e eu não tinha a habilidade, né? Que normalmente o que é que eu faço? Eu disponibilizo a live lá no YouTube ao mesmo tempo. Mas como a gente não conseguiria, pelo menos eu ainda não sei como usar a ferramenta de compartilhar a live nos dois canais, né? A gente vai colocar, eu vou colocar os vídeos, eu vou encontrar um jeito de colocar esses vídeos no YouTube para disponibilizar para as nossas audiências, tá? Vou enviar para você também. Mas quando eu faço isso, eu sempre coloco os links, tá? Então, vou colocar para todo mundo que está e que esteve com a gente como encontrar a Valéria, né? Que está com esse trabalho lindo. Vejam os vídeos dela no YouTube, tá? Valéria, fala aí como que é. O teu canal é Valéria Anjos, não é isso? Só colocar Valéria Anjos no YouTube, vai aparecer lá uma moça. Eu tô com o cabelo, agora eu tô com o cabelo curto, mas vocês vão ver essa mesma foto que a Paula colocou aqui no link. Essa foto que está lá. E eu faço vídeos, me encontre também no Instagram. Eu sou muito presente no Insta e no Facebook. É sempre @valeriaanjos.fnd, que é de fonoaudiologia. FND. É só procurar, gente, que tiver dúvida. Pois me mande, que eu faço vídeo, faço stories, eu respondo. Eu normalmente estou com a cara bem lavada, assim, hoje eu me arrumei aqui com a Paula, né? Graças Viu, gente? Eu tô sendo muito natural, porque eu acredito que se eu for parar para me arrumar cada vez que for gravar o vídeo e mandar sabe, um áudio, um stories respondendo, acaba que eu não respondo ali na hora. Então, vocês vão ver como a vida acontece e vocês vão acompanhar o meu dia a dia por lá também. Muito obrigada pelo convite. Gratidão, minha linda. Tá. Um abraço também, um abraço energético, né? Que a grande mágica é que com a energia a gente pode estar junto com a tecnologia também, né? Somos todos um, né? E caminhando nessa rota, nessa jornada realmente para evoluir e para a gente poder trazer mais luz, mais leveza, uma vida melhor, né? E a gente se sinta melhor, que a gente perceba que a gente melhorou, né? Nessa live você trouxe várias ferramentas, então por isso que é tão importante que a gente realmente disponibilize. Eu sei que tem a diferença para quem está ao vivo, porque entra em contato com a gente, interage, faz pergunta,
Mas se você que está aqui também gostou, né? Indica para as pessoas. Você pode, dentro do Instagram, tem um aviãozinho, vocês podem indicar, tanto eu quanto a Valéria, encaminhar essa live e ajudar outras pessoas. Gratidão a vocês. A Rosana está falando aqui, gratidão a vocês por compartilharem esses ensinamentos. Gratidão. Agradeço a oportunidade, agradeço a tua presença por estar aqui, porque para gente que gosta disso, que produz conteúdo, esse feedback que vocês dão, assim, sabe, um aquecidinho no coração, isso nos motiva, porque não é fácil, cara, é muito complicado. Então, quando a gente começa a colocar, eu estou iniciando, se você ver, eu sou bem iniciante nessa jornada, então, muito obrigada pelo carinho e a gente vai estar sempre aqui, né, Paula? Eu acredito que isso faz parte da nossa missão como profissionais, como terapeutas. Então, que vocês tenham acesso a nós, nos mande mensagens, nos mande as perguntas que vocês tiverem, nos indique para as pessoas, que a gente vai ficar muito feliz e vai responder e vai encontrar vocês cada vez mais. Gratidão, querida. Uma boa noite. E encontra, né? Gente, pede aí que a gente traz a Valéria de novo. Beijo no coração, Val. Um beijo a todos. Gratidão a todo mundo. Uma semana iluminada para nós. Amém. Tchau. Tchau.